Dr. José Carlos Brandão Filho, palestrante deste dia tão importante, Dia da Consciência Negra. E parabéns pela palestra, um grande professor de História. Impacto Notícias, movimentação muito grande na Câmara de Vereadores de Muritiba, com vários jovens, doutor. Dizer que a gente, de forma humilde, faz parte desse evento promovido pela Câmara Municipal de Muritiba, que objetiva homenagear a raça negra através da comemoração do Dia da Consciência Negra, nesse 20 de novembro. E a gente, convidado que foi para proferir uma simples palestra, né, com o tema A Escravidão no Brasil e os seus efeitos na atualidade, a gente procurou passar para a comunidade, aos que estiveram presentes, né, e uma plateia que eu fiquei feliz, porque formada basicamente de crianças, de adolescentes, estudantes, né, da rede pública estadual, municipal, professores, professoras, secretários municipais. O prefeito municipal Danilo esteve presente, abrilhantando com a sua presença o evento. O ilustre presidente da Câmara, o senhor Jadson Guilherme Bia do Açougue, também se fez presente, abrilhantando e homenageando a raça negra nesse dia importante. Então, assim, nós procuramos na palestra, Wagner, passar, né, um pouco da rica história do negro africano nesse país, de 1500 até os dias de hoje, né? Uma história sofrida, uma história difícil. A escravidão foi muito cruel com a raça negra. As desigualdades que resultaram da escravidão a gente sente até hoje, de desigualdades econômicas e sociais, a falta de oportunidades, a discriminação, a marginalização do povo negro. Tudo isso precisa ser conhecido como realidade que o nosso Brasil vive e enfrentado, né, para que a gente possa, unidos com o poder público, unidos com a população, fazer as mudanças e as transformações necessárias para a gente um dia pôr fim a essa triste realidade. Na sua opinião, nos tempos de hoje, ainda há um preconceito por parte da sociedade, mesmo disfarçadamente, há um preconceito, doutor? Sim, sem dúvida. O racismo faz parte, lamentavelmente, da mentalidade e da cultura do povo brasileiro. Isso foi sedimentado ao longo, Wagner, de quase 400 anos de escravidão, de 22 de abril de 1500 até 13 de maio de 1888, quando foi assinada a Lei Áurea nesse país pela Princesa Isabel. E não, assim, isso oficialmente, porque quando os negros foram libertados, infelizmente isso não foi acompanhado da adoção de políticas públicas de inclusão do negro na sociedade brasileira. E essa exclusão perdura até hoje, na verdade. Então, infelizmente, esse racismo, esse preconceito de que a raça negra é inferior à raça branca, ela se arraigou na mentalidade, na cultura do povo brasileiro, e isso traz consequências sociais extremamente negativas e prejudiciais para a população negra no nosso Brasil hoje. O senhor, como advogado, como historiador, né? O senhor acha que ainda este país, o Brasil, deve aos negros? Muito. Deve historicamente. A escravidão foi um dos maiores crimes coletivos cometidos ao longo de toda a história da humanidade. A escravidão na América. Eu não falo só do Brasil, na América. América do Norte, América Central, América do Sul, onde se situa o Brasil. Entendeu? Foram, Wagner, de 1492 a 1870, algo em torno de 9 milhões a 12 milhões de negros africanos que foram trazidos da África para servir de escravos na América. E fala-se, inclusive, alguns historiadores, que um número até maior morreu antes, durante a viagem nos navios negreiros, os tumbeiros, e após o desembarque no Brasil. Veja que gravidade tem isso.
de 9 a 12 milhões entrou para servir como escravo no Brasil, mas um número talvez maior, falam alguns historiadores, dizem que um número maior morreu, né, ou antes, ou durante, ou logo após o desembarque dos negros aqui no Brasil. Doutor, na sua opinião, o senhor acha que as escolas não contaram nada? O sofrimento realmente dos negros, a história mostra como eles sofreram? Ou muitos maquiam o sofrimento dos negros? Porque o que a gente conhece, que o sofrimento foi muito grande, né, em termos não só de espancamentos, né, chicotadas, né, como também passavam fome. A história, ela conta um pouco ou conta realmente tudo? Infelizmente, Wagner, os professores fazem a parte deles, mas os livros de história oficiais, em sua grande maioria, não todos, eles criam uma maquiagem em torno desse assunto, né? Eles não contam toda a verdade. E o que mais se esconde é exatamente aquilo que eu falei na palestra, das causas, do que foi a causa principal da escravidão, né? Que é a engrenagem capitalista. É a sede pela obtenção de lucro, né? Dentro de uma mentalidade de cobiça, de sede, de procura, de busca desenfreada pelo dinheiro, né? O que não é bom, porque aí você se esquece de valorizar a humanidade. Então, os livros oficiais precisam contar a história por completo, precisam denunciar que tudo isso foi trazido pelo sistema capitalista. Isso eles não fazem. E eles, portanto, deixam a desejar. Mas os professores, sim, esses fazem a parte deles, os alunos também fazem a parte deles estudando. Agora nós precisamos, sobretudo, de mais apoio à educação e à cultura por parte dos governantes. Isso, claro, a gente fala mais a nível da Federação Brasileira, a nível de União, a nível de governo federal, né, governo estadual, que é onde, sobretudo no governo federal, moram os recursos, né, para se investir em educação. Então, esse investimento precisa ser ampliado, porque o que se gasta, o dinheiro que se gasta em educação é investimento. Você está investindo no futuro do país, um futuro mais desenvolvido, um futuro próspero, um futuro melhor para todos que vivem na sociedade. É isso aí, Wagner. Doutor José Carlos Brandão Filho, obrigado por participar aqui da nossa página do Impacto Notícias. Parabéns pela palestra. Obrigado, Wagner. Né? E agradeço ao senhor e até a próxima oportunidade. Eu que lhe agradeço, Wagner, essa humilde oportunidade que você me dá, né, de falar no Impacto Notícias, né, que você brilhantemente dirige na nossa região. Você que é um dos maiores e melhores homens de imprensa na atualidade na nossa região. E dizer que você cumpre um papel social importante, que é o de bem comunicar a coletividade. E esse é o papel do homem de imprensa e você executa com maestria. Parabéns. E dessa forma eu me coloco sempre à sua disposição para esclarecer assuntos e temas importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado.